Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Como vocês estão passando? Estou com saudade. Não somente eu, mas toda a liderança, saudades de vocês. Logo nós estamos voltando, ok? Então, fique de olho no nosso Instagram e, e logo nós vamos nos ver, tá ok? Eu queria orar antes de começar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Nós estamos falando sobre a Tua Palavra nesse mês de janeiro. Que nessa manhã também, Pai, a Tua Palavra, Senhor, possa cair em boa terra e dar frutos em nossas vidas. É o que nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu queria continuar nesse mês de janeiro falando sobre a Bíblia. E a tema que eu trouxe hoje aqui foi: eu não leio a Bíblia me lê. Pastor, não está entendendo, né? Então, vamos seguir aqui, tá ok? Com a nossa reflexão. Bom, o texto de hoje fica em Salmo 119 e 105. Vamos fazer a leitura juntos aqui. Eu estou mexendo aqui, tá ok. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Amém, pessoal? Bom, vamos para o seguinte. Eu não consigo ir daqui. Vamos ver daqui. Bom, a importância da palavra de Deus. Vocês acabaram de dizer que a Bíblia é a lâmpada dos meus pés, que ilumina o nosso caminho. E isso mostra a importância da palavra de Deus em nossas vidas. Mas a pergunta que eu queria deixar aqui nesta manhã é: você realmente pensa nisso? Você realmente pensa assim? Que a palavra é muito importante? Fala pra mim, é muito importante ou não é? É, né? Mas você realmente pensa isso? Então vamos fazer um teste, tá? É um teste super fácil. Me fala, não vai dar pra falar porque estamos aqui online, mas vai anotando. Eu vou fazer 10 perguntinhas de múltipla escolha e você vai ver quantas você acertou, tá ok? Bom, primeira pergunta. Quantas pragas foram enviadas ao Egito? Eu vou dar 5 segundos. A resposta certa é 10 pragas, ok? Se você acertou, faz o seu dedinho assim, ó. Acertei um, tá ok? São 10 perguntas. Vamos lá. Quem foi lançado na cova dos leões? Eu vou dar... Bom, aqui a resposta é o Daniel, ok? Quem se tornou uma coluna de sal depois que olhou para trás? Nossa, tinha isso na Bíblia? Aqui a resposta é mulher de Ló. Qual cidade teve a sua muralha derrubada? Difícil, né? Aqui a resposta é Jericó. Vocês estão anotando quantas vocês estão acertando? Quem lutou com o anjo até ser abençoado? Teve pessoa que lutou com o anjo na Bíblia? Aqui a resposta é Jacó. Não tem essa, hein? Você acertou aqui 4 e fala assim: não, eu estava pensando nessa resposta, sabe? E meio certo. Não tem meio certo não, tá, gente? Ou você acertou ou você errou. Outra pergunta. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados aonde? Eles eram amigos de alguém que a gente já falou aqui, né? Aqui a resposta é na fornalha. Sansão se apaixonou por qual mulher? Sansão foi o homem mais forte que já se passou nessa terra, né? E ele se apaixonou por qual mulher? Você sabe o nome dessa mulher? B. É a Dalila.
Ok? Qual profeta foi engolido por um grande peixe? Ah, pessoal, isso é muito fácil, né? Qual foi o profeta que foi engolido por um grande peixe? Foi o Jonas. Quem subiu aos céus em uma carruagem de fogo? Quem subiu aos céus numa carruagem de fogo? Caramba. Elias. Quantas vezes o comandante Naamã mergulhou no Rio Jordão? Que coisa, não, comandante Naamã. Que história deve ser essa, né? Do comandante Naamã. Ele mergulhou 7 vezes. Ok? Bom, quantas vocês acertaram? Ó, aqui vocês têm que acertar pelo menos 8, vai. 8. É porque são perguntas muito básicas. Agora, a questão é, a palavra de Deus é importante? Mas como está o seu conhecimento da palavra de Deus? Como é que está o seu conhecimento? Não é importante para nós a palavra de Deus? É ou não é? Mas é isso que eu queria trazer hoje, nesta manhã. Nós temos, pessoal, que ler a palavra de Deus. Se ela é tão importante para nós, por que nós não conhecemos a palavra de Deus? Uma coisa importante na palavra de Deus é você também decorar versículos. Tipo, eu vou decorar aqui para vocês. João 15:5, certo? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, te dará muito frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Memorizar é importante, pessoal, porque em momentos difíceis ou em momentos de reflexão, os versículos vêm na sua cabeça. Não é algo assim aleatório que passa na sua cabeça, no seu coração, sabe? É alguma coisa mais firme. Tem a promessa de Deus nos versículos. E o que esse 15:5 diz? Que se eu estiver junto com Jesus, é só estar junto com Jesus e Ele vai estar comigo. E eu sei que sem Jesus nada vou poder fazer. Então eu estou meio assim, saindo da linha enquanto eu vivo, mas esses versículos me vêm à cabeça e me põem de novo no caminho certo. 1 João 1,9: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Deus é um Deus que nos perdoa. Então é um Deus que é fiel, que vai perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, eu não tenho receio nenhum de orar ao Senhor. Agora, se o diabo coloca na sua cabeça, olha o que você fez, você acha que Deus vai te perdoar? 1 João 1,9: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Agora eu estou passando por uma dificuldade. 1 Coríntios 10:13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além da vossa força. Pelo contrário, juntamente com a tentação, ele nos dará livramento, de sorte que possamos suportar. O que diz 1 Coríntios 10:13? Que não venha sobre nós tentação que nós não vamos aguentar. Deus é fiel e Ele não vai deixar que nós sejamos tentados além de nossas forças. Então, pelo contrário, junto com essa tentação, Ele vai me dar livramento que eu possa suportar. Então, se a vida nos traz dificuldade, não é? Você como estudante, né, como filho, né, você passa assim por momentos assim até assim de coração, né, assim difícil. Eu lembro dessa palavra. Nada que Deus vai me dar vai ser além das minhas forças. É porque eu consigo aguentar. Então, pessoal, os versículos, e sabe como eu decorei esses 3 versículos? Eu sei que se vocês forem para a Bíblia,
Não está assim exatamente, porque é uma linguagem antiga quando eu decorei, né? Mas assim, ficou a essência, ficou a mensagem no meu coração. Mas quando é que eu decorei? Sabe no acampamento, quando você decora antes de entrar no restaurante? Naquela época, o evangelista que cuidava da gente, durante 6 anos que eu fiquei no departamento dos adolescentes, quando era adolescente, todo acampamento era o mesmo versículo. Então, durante 6 anos, 12 vezes eu tive que decorar esses versículos que eu falei para vocês. E claro que no quinto, sexto ano eu já nem precisava decorar, já estava decorado. Mas era isso que o evangelista queria, que nós guardássemos esses versículos para a vida toda. Nós temos que memorizar a palavra, pessoal. Então, se a palavra é tão importante para nós, como está o seu conhecimento da palavra? E segundo, tem palavra no seu coração guardado? Agora imagina, pessoal, se você não conhece a palavra e a palavra não está guardado no seu coração, como é que você quer viver como cristão? Isso é base, isso é básico. Nós, sabe, a gente fala com pessoas que estão passando por dificuldade espiritual, emocional. Nós aconselhamos, mas sabe aonde está realmente o problema real? É nisso primeiro. E sabe, a sensação que eu tenho às vezes é que tem um cocô lá, tem os mosquitos. Só que nós toda hora estamos só tirando os mosquitos. As pessoas vêm, pastor, eu tô assim, eu tô assim, eu tô assim. E a gente vai falar o clichê. Como contar você a palavra de Deus? Como está a sua vida, né? De oração, de meditação. Aí, mas a sensação que eu tenho ali é que nós só estamos matando os mosquitos que estão em cima dessa fezes. No fundo, nós temos que tirar a fezes para que os mosquitos não venham. E tirar essa fezes, eu estou falando para vocês que a gente voltar para a palavra. Ou senão, os problemas que vocês vão ter sempre vão ser os mesmos problemas. E nós vamos falar sempre as mesmas coisas. E nós não vamos crescer na fé. No fundo, vivemos do jeito que quisermos. E quando dá problema, né, nós procuramos ajuda. Mas no sentido da palavra, nós não temos evolução. É sempre os problemas acontecendo. Tem muitos problemas que, se você leva a palavra de Deus a sério, que você vai... Deus não falou, Deus não vai dar livramento. E não vai ser tentação que eu não possa aguentar. São tentações que eu vou aguentar. E a recompensa que vem depois de uma vitória, ela muda com o nosso interior. Ela muda a nossa forma de ver o mundo. Mas nós não estamos experimentando isso porque nós não conhecemos a palavra. Nós não colocamos a palavra em nossos corações. Ok, pessoal? Então, nesta manhã, eu queria trazer uma resposta. Mais uma resposta, tá, pessoal? Porque existem outras respostas, né? Várias pessoas trabalham nisso, né? Por que a Bíblia é tão importante, tá? Então, aqui eu queria trazer essa reflexão nesta manhã. Então, qual é o foco da Bíblia? Em João 5,39 diz assim: vocês estudam minuciosamente as Escrituras. Tá? Nós temos que chegar nesse ponto ainda. Tá? Nós não estudamos minuciosamente as Escrituras, não. Mas quando vocês estudam minuciosamente as Escrituras, e nós fazemos isso porque cremos que elas nos dão vida eterna, tá? Mas as Escrituras apontam o quê? Para mim. Olha, o que Jesus está falando aqui? Que o foco da Bíblia é o quê? É Jesus Cristo. A Bíblia tem informações acerca da vida eterna, tá ok? Como ele diz aqui. Mas o que Jesus está falando aqui? Mas essa vida eterna, né, que vocês querem, ela está em Jesus. Porque a vida eterna é Jesus. Portanto, o foco da Bíblia, pessoal, é Jesus. Ok? Então, qual é o objetivo da Bíblia? O objetivo da Bíblia, pessoal, é a gente viver a vida que é Jesus. Jesus não é a vida eterna. Jesus, através de Jesus,
nós não temos a vida eterna. Então, Jesus quer que nós vivamos essa vida. Essa vida que nos foi dada já hoje, pessoal. Vida eterna não é só algo que você vai encontrar quando você morrer. A vida que Jesus te dá é a vida que você já pode viver hoje. E aqui eu coloquei porque ele ressuscitou. Por quê? Quando nós cremos que Jesus morreu na cruz, nós somos o quê? Perdoados de nossos pecados, recebemos essa vida nova. Só que a questão é que nós paramos por aí. Nós não queremos avançar a nossa fé em viver essa vida. Nós somos salvos, nós cremos que Jesus morreu na cruz, derramou sangue pelos nossos pecados, mas o nosso estilo de vida volta a ser o que era. E Jesus ressuscitou, e eu coloquei ressuscitou aqui no slide por quê? Porque a ressurreição significa o quê? Que Jesus que deu essa vida, ele quer que nós vivamos essa vida que ele nos deu. Então o objetivo da Bíblia, pessoal, é viver a vida. É viver a vida que é Jesus Cristo. Não é privar você, não é tornar você religioso. É você ser Jesus, né? Para as outras pessoas. É você viver essa vida que Jesus nos deu. Nós temos que aprender a viver essa vida. Tá ok? E aqui eu estou falando da cruz e ressurreição, né? Da cruz que Jesus nos salvou. Só que nós não podemos parar na cruz. Nós temos que avançar para a ressurreição. Tá certo? E é ali que nós vamos viver essa vida que Jesus. Ou senão a ressurreição de Jesus foi em vão, pessoal. Paulo diz isso. Por que Jesus ressuscitou então? Se nós vamos parar na cruz. Inclusive, se não fosse a ressurreição, não existiria cristianismo. Tá ok? Bom. E qual o benefício de ler a Bíblia? O pensamento da Bíblia se torna o meu pensamento. Isso é muito importante, pessoal. A Bíblia busca a intenção, né, de Deus. E ele nos apresenta quem é Jesus Cristo, né? E o que ele fez. E além disso, quando você começa a ler a Bíblia, quando você começa a viver com a vida, né? Com essa vida, essa vida, de alguma maneira, ela começa a entrar em nossas vidas. E uma hora, sem você perceber, você vive igualzinho a essa pessoa. Os seus pensamentos começam a sair de lado e o pensamento da Bíblia começa o quê? A ganhar espaço em nossa cabeça. Por que é tão difícil ler a Bíblia, então, né? A Bíblia, né, ela é importante, né? E tem tudo isso. Mas por que, pastor, que a Bíblia ela é tão difícil de ler? Existem várias razões, tá ok? Mas eu queria só colocar essa razão nessa manhã. Ó, 2 Timóteo 4,3,4 diz assim: pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Virá o tempo que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Vamos colocar assim, nós, né? Na situação que nós estamos, será que nós estamos seguindo os próprios desejos e buscando mestres, pessoas, sabe? Que querem... Vocês querem ouvir aquilo que vocês querem ouvir. Sabe? São mestres inteligentes que não falam a palavra de Deus, né? Fala o que você tem que ouvir. E sabe, vai ser uma era em que as pessoas vão rejeitar a verdade e vão correr atrás de mitos. As coisas que nós escutamos, pessoal, que aqui fala escutar, o ensino, ela muda a nossa vida. Tomem muito cuidado com o que vocês ouvem, tá ok? Por isso que a amizade é muito importante. A amizade de amigos que temem a Deus,
É diferente de amizades do mundo. Na faculdade, na escola, você tem amizade. Mas a tudo que você ouve, tanto seja aqui na igreja, tanto seja dos seus amigos da igreja, ou seus amigos aí que não creem em Jesus, tudo que você ouve, isso vai influenciar a sua vida. E o que o Timóteo está falando hoje é: não ouça, não leve a sério essas pessoas. Não leve. Porque essas palavras vão te influenciar. Ou seja, pessoal, é uma batalha espiritual. É uma batalha espiritual. Por quê? Todo dia encontramos pessoas, assistimos noticiários, assistimos no YouTube, coisas que nos influenciam. E sabe, nós temos que estar atento, é uma batalha espiritual, nós temos que estar atento para não ouvir, para saber discernir o que vai construir a minha vida e o que não vai construir a minha vida. É uma batalha espiritual. Então, quando você diz assim, eu vou ler a Bíblia, por que é tão difícil? Porque o diabo está lá. Ele vai colocar coisas nos seus ouvidos, vai fazer você rejeitar a verdade, correr atrás de mitos. E sabe, pessoal, você vai na história geral, vocês sabem que dos anos 500 a 1500 foram 1000 anos considerado a Era das Trevas. Por quê? Porque foi a época que as pessoas não conseguiam ler a Bíblia. A Bíblia estava numa linguagem que as pessoas não conseguiam ler. As pessoas não sabiam da história da salvação de Deus, não sabiam o que era a vida eterna, não sabiam o que era um Jesus Cristo. Eles ouviam coisas sobre Deus, coisas que a igreja dizia sobre Jesus Cristo. E foi 1000 anos de trevas na Europa. É isso que o diabo faz. Ele quer colocar nossas vidas nesse mundo de trevas, sabe? Com a ausência da palavra de Deus. É isso que ele está fazendo. Por isso que é uma batalha, pessoal. Todo dia. Você acha que de manhã você vai falar: hoje eu quero ler a Bíblia. Não, é uma batalha. Você tem que sentar na mesa e falar: diabo, você não vai vencer hoje. Eu vou ler a palavra de Deus. Vou começar o dia com a palavra de Deus no meu coração. E sabe, esse pessoal da era medieval, eles acreditavam na mentira do purgatório, de que vocês podiam comprar passagem para ir para o céu, de que você irá só para o céu por obras. Porque eles não conseguiam conferir se isso estava certo. Por isso, pessoal, que veio a reforma. E sabe qual foi a contribuição principal da reforma? É que as pessoas começaram a ter acesso à palavra de Deus. Então, pessoal, tomem muito cuidado com o que se escutam. Vocês têm que voltar para a palavra de Deus. O diabo vai fazer de tudo, né, para você não ler a palavra de Deus. Por isso que é difícil ler a palavra, pessoal. Não é apenas ler. É porque quando você está lendo, como diria, há espíritos malignos que não querem que você leia a Bíblia. Então, pessoal, quando for ler a Bíblia, não é algo natural da gente. Somos pecadores. Nós temos que sentar e entrar nessa batalha. Eu vou ler, eu vou estudar a palavra de Deus. Tá ok? Então, bom, vamos para o próximo slide aqui. Deixa eu ver. E aqui, ó, eu queria só dar uma parte, essa pergunta, né? Por que devo ler a Bíblia, tá certo? Então, por que é tão difícil? Eu já falei. E por que eu devo ler a Bíblia? Bom, eu já falei isso, eu já vou falar aqui resumidamente. Em Romanos 16, 26, está escrito assim: para a obediência por fé. Ele está falando, vocês estão vendo aqui a figura aqui embaixo, que a obediência, vocês não querem obedecer? Ela vem da fé. Ou seja, obediência não vem você fazendo assim, quero me esforçar para obedecer. Não. Ela é uma consequência da sua fé. Tá? Só que a fé também, pessoal, não é algo assim que se diz assim: eu quero ter fé, eu quero ter fé. Fé também, pessoal, é um presente de Deus para aqueles que creem em Jesus Cristo. Tá certo? Então, me digam, obediência você não consegue fazer com suas forças, ok? A fé também é um presente de Deus. Isso não surge de você. Então, como é que eu posso ter fé? Se eu tiver fé, eu vou obedecer, né? Então,
Aqui em Romanos 10, 16, 17 fala assim: portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Então, o Romanos está falando assim: você quer ter fé? Então a fé vem do ouvir das boas novas acerca de Jesus Cristo. Ou seja, você ouvindo as boas novas, você lendo a palavra, você vai ter fé e você vai viver uma vida de obediência, como se fosse algo natural na sua vida. Você não precisa se esforçar para obedecer. Se você tem fé, você vai obedecer. Mas aqui não depende de mim. Fé também não depende de mim. São coisas que Deus vai nos dar. Agora, ouvir as boas novas depende de nós. Por que devo ler a Bíblia? Primeiro, né, aqui que eu quero dizer é que se nós queremos viver, se nós primeiro queremos ter fé, você tem que ouvir a palavra de Deus. Pastor, eu não sei se Jesus Cristo é meu Senhor, eu não entendo, sabe? Eu acho que eu tenho dúvidas acerca disso. Sabe o que eu quero falar? Ouça boas novas. Ouça, leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Um dia Deus vai te dar fé. É melhor do que você não ouvir nada. Porque se você não ouvir nada, com certeza você não vai ter fé. Então, eu tenho dúvidas, eu não tenho segurança. Então, ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Que a palavra de Deus vai te dar fé. E a fé vai te dar obediência em Deus. Ok? Por isso é muito importante você estar o quê? Lendo a palavra. Uma outra pergunta que vem aqui é... tá. Tem uma nota antes, né? Que eu só queria também falar rapidinho. Olha o que diz 1 Timóteo 4,16. Até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. O ensino é estudo bíblico, tá certo? O encorajamento são as pregações. A gente encoraja. Agora, a gente faz a leitura das Escrituras, tá ok? A gente estuda, né? O ensino tá aqui. A gente medita a palavra de Deus. E tudo isso a gente faz o que também? Publicamente, aqui, sabe, pública, tá vendo aqui? Então, a gente faz estudo bíblico com as pessoas do lado. É público. Pregação é público. Meditar, às vezes a gente faz o que no acampamento? A gente pega a palavra de Deus e cada um compartilha o que leu, né? Isso que é compartilhar a palavra de Deus, é meditar a palavra de Deus publicamente, ok? Só que leitura das Escrituras, geralmente a gente faz como? Sozinho em casa. E o que o Timóteo está falando é que essa leitura das Escrituras, ele coloca muito claro aqui. Ele fala que tem que ser pública também. Aqui ele nem fala tanto, né? Mas a gente faz publicamente. Mas aqui, por isso, pessoal, que é importante, nós formamos pequenos grupos para ler a palavra de Deus, simplesmente. Sabe? É isso que a igreja primitiva fazia. Porque quando você lê a palavra de Deus, alguém está ouvindo a palavra de Deus. Quando alguém lê, você está ouvindo a palavra de Deus. E você ouvindo a palavra de Deus, o Romano diz que você vai ter fé. E tendo fé, você vai obedecer. Tá certo? Então, pessoal, não pode menosprezar. A gente tentou fazer pelo Zoom, mas quando é a palavra de Deus, o pessoal vai embora. Né? Mas, pessoal, isso é uma briga. Você tem que se esforçar. Sabe? Então, vocês têm que ler a palavra. E a gente tentou fazer uma leitura pública das Escrituras, né? Então, assim que o corona também aí amenizar, nós vamos fazer isso sim. É o que a palavra diz. Nós vamos ler a palavra de Deus em pequenos grupos. Tá ok? Bom, qual a melhor forma de ler a Bíblia? Essa é uma outra pergunta, muito importante. Se você vai ler a Bíblia cronologicamente, ou você vai fazer aqueles papelzinhos, né? Dia 1, dia 2, faz xizinho que você leu, tá? Se você vai ler na ordem da própria Bíblia, isso não importa, tá? Não importa a velocidade que você vai ler, tá certo? Se você vai ler devagar, rápido, também não importa, assim, tipo, o quanto você se esforça, sabe? Sempre que tem gente que é menos esforçado, mais esforçado, mas isso também, não existe uma regra disso, de colocar, tá ok? Sabe por quê, pessoal? Porque eu quero compartilhar essa característica importante da Bíblia, que é o quê? Eu não leio a Bíblia me lê. Que é o tema do pregação de hoje, né? Eu não leio a Bíblia me lê. Pastor,
eu não estou entendendo. Ó, eu vou até sentar direito. Eu não leio a Bíblia me lê significa o quê? Que essa é uma característica muito importante da Bíblia. Tá certo? Aqui eu estou falando que a Bíblia me dá a fé. Eu não já falei que nós, lendo, ouvindo a palavra de Deus, isso nos vai dar a fé? Então, a Bíblia, ela tem uma característica. Ela vai me dar a fé. Não importa a forma como você lê a palavra de Deus. Quem concede a fé é Deus. Não importa, você lê a Bíblia da maneira que você quiser. O importante é que você tem que ler a palavra. Só que quando você for ler a palavra, você vai perceber que a palavra está te lendo. Então, isso não depende da pessoa que está lendo. A pessoa que está lendo simplesmente tem que ler a palavra. Assim foi com Paulo, pessoal. O apóstolo Paulo, ele era conhecido por conhecer a palavra de Deus, as escrituras. Sabia a lei como ninguém. Todo mundo respeitava o Saulo, né? O Paulo, antes de se tornar Paulo, ele era Saulo. Ele era um teólogo, pessoal, de alto padrão. Era um teólogo que o mundo inteiro queria contratar para que pudesse dar palestras. Mas o Paulo, a caminho de Damasco, esse Saulo, Deus faz o quê? Ele abre os olhos desse Saulo. Então, o que eu quero dizer? Não adianta, o Paulo sabia todas as escrituras, todo o Antigo Testamento o Paulo sabia. Mas quem fez abrir o olho espiritual do Paulo foi quem? Foi Deus. Deus deu fé a Paulo. Pessoal, importante é você vir para a igreja, fazer estudo bíblico. Tem gente que vai ter para o seminário, né? É importante por quê? Não porque você se esforçando, sabe? Não. Ali, quando você participa, quando você ouve, quando você lê, quando você aprende, do nada, em algum momento, Deus vai te dar fé. A Bíblia, sem querer, estava lendo você. E ela está te dando fé, sem que você perceba. Por isso que nós temos que reconhecer essa característica da Bíblia. Que eu não leio a Bíblia. Eu estou falando que não é eu não leio a Bíblia e falar eu não quero ler a Bíblia. Vocês estão entendendo? Simplesmente leia a Bíblia. Mas saiba que a Bíblia vai te ler. Por isso que você tem que ler a Bíblia. A melhor forma você escolhe. Você pode ler a forma que você quiser. Eu sugiro uma forma. Mas tem pessoas que têm outras formas para ler a Bíblia. O importante é você ler. E uma hora você vai perceber que a Bíblia, ela está te transformando. E quem traz essa transformação para você é o Espírito Santo. É Deus agindo em nossas vidas. E uma hora você vai fazer essa confissão de Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Chega uma hora que você fala assim, cara, não é mais eu que vivo. Eu tomo atitudes que eu não tomaria. E você percebe, cara, Jesus Cristo vive em mim. Então, o meu pensamento se torna o pensamento de Deus. Pessoal, ler a palavra de Deus é uma batalha. Ler a palavra de Deus vai te dar fé e vai te dar obediência. Ler a palavra de Deus, você vai perceber que a palavra te lê e a palavra vai te transformar. Deus vai agir, vai te dar fé. E o pensamento que você tem acerca da vida, de como a vida tem que ser, de como eu devo viver, sem você perceber, uma hora você vai estar vivendo de acordo com a palavra de Deus. Mas tudo isso é possível quando você leva a palavra de Deus como prioridade máxima da sua vida. Prioridade máxima da sua vida. Agora, pessoal, por que nós não experimentamos o agir de Deus? Por que nós temos tanta coisa difíceis acontecendo em nossas vidas? Assim, e nós não conseguimos lidar com as dificuldades da vida. Queremos resolver tudo do nosso jeito, do nosso desejo. A gente cai muito em nosso desejo, né? E quando não dá certo é culpa de Deus.
E a palavra, pessoal? Onde que está a palavra em toda, né? Eu sei que tem gente com 13, 15, 17 anos, sabe? O quanto você já aprendeu de matemática? Compara com quanto você aprendeu de palavra de Deus, da Bíblia. Compara o seu conhecimento dos seus 7 anos, 11 anos e 15 anos. Você cresceu? Você conhece mais a palavra de Deus? Pessoal, temos que levar a palavra de Deus com prioridade. Se aqui não cresceu, a reclamação que vocês vão trazer sobre o que vocês vivem sempre vai ser nesse nível. Sabe? E nós precisamos evoluir, pessoal. Então, é sempre aqui, sempre aqui, sempre aqui. A nossa vida espiritual é sempre nessa reclamação. As perguntas são sempre as mesmas. Só que nós temos que o quê? Agora, crescer, né, pessoal? Evoluir espiritualmente nesse sentido, tá ok? Bom, então qual é o ponto que quero chegar aqui nessa manhã? É que quando nós temos a vida de Cristo, isso significa que nós vivemos em comunhão com Jesus Cristo, tá? Quando nós vivemos essa vida. E sem perceber, você lendo a palavra, você chegando mais perto de Deus, você chega à conclusão que não é mais você que vive, mas é Jesus que vive em você. E quando você chega nessa conclusão, você percebe que você já está vivendo o reino de Deus. Lembra que eu falei que essa vida, ela não é uma vida que você vai depois da morte. O reino de Deus, a vida que Deus te deu, ela já começa hoje em nossas vidas. E eu queria fazer o convite, esse é o ponto onde eu queria chegar. Que nós possamos viver esse reino de Deus. Por exemplo, na minha família, eu queria que a nossa família fosse usada para tirar o medo das pessoas. Sabe quando as pessoas vêm na nossa casa, é que agora não dá, né? Mas assim, quando as pessoas vêm, que as pessoas possam sentir, cara, nessa casa eu sinto aceitação, eu não sinto medo. Por quê? Porque aqui o reino de Deus se estabeleceu. E sabe, pessoal, o que é viver o reino de Deus? É isso, pessoal. Né? Expressar o caráter de Jesus. Né? Que as pessoas possam experimentar o que é não sentir medo. Não é isso que vocês querem também? Né? Viver esse reino de Deus. Sabe? E depois, quando você começa a se amadurecer um pouco mais que os outros, Deus usa a sua vida para levar essa mensagem para as pessoas que estão mais fracas na fé. E isso é um ciclo, não é um ciclo assim, isso vai de geração em geração. Então, pessoal, o ponto que eu queria chegar é: vamos ler a palavra de Deus, porque eu quero que todos nós possamos viver, experimentar o reino de Deus. Tá ok? Então, não esqueçam dessa característica principal da palavra, que eu não leio a Bíblia, mas a Bíblia me lê. Tá ok, pessoal? A Bíblia te lê, não esqueçam disso. Tá bom? E levem a Bíblia como prioridade máxima de suas vidas. Beleza? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Senhor, nós vivemos uma vida, talvez a era das trevas, no sentido que as pessoas não mais querem ouvir a Tua palavra. Preferem ouvir mitos, procuram mestres que falem coisas que agradam as pessoas, mas nós não queremos a Tua palavra. Mas que seja diferente com os nossos adolescentes, Senhor Deus. Ó Espírito Santo, toca no coração dos nossos adolescentes, para que eles possam realmente ver a importância da Tua palavra, Senhor Deus. Ver o quanto as coisas estão com nó, que as coisas estão meio empacadas, porque nós não conhecemos a Tua palavra, Pai. E que este ano, Senhor, apesar do Covid, nós possamos ganhar essa briga contra o diabo e ler a palavra de Deus. E ler a palavra de Deus. Colocar como prioridade máxima de nossas vidas a leitura da palavra de Deus. Ajuda a liderança, dar criatividade aos líderes para que possam também passar o conteúdo, Senhor, da Bíblia um pouco mais criativo, um pouco mais na linguagem dos nossos adolescentes, Senhor Deus. E que todos nós, dessa forma, possamos crescer
no conhecimento da palavra de Deus. É o que nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Pessoal, amo todos vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês com a palavra, tá? Coloca como prioridade máxima de suas vidas, tá ok? Que Deus abençoe, que essa semana você esteja caminhando com Deus, tá? E semana que vem, eu acho que muito provável, nós já estaremos voltando, ok? Que Deus abençoe. Ótima semana e um ótimo domingo. Até!